As chamas lambem as paredes da Casa Grande enquanto os gritos do Duque Francisco de Bragança ecoam pela noite de São João de 1868. Ele está amarrado, amordaçado, assistindo seu império de luxo e sangue desmoronar em brasas. E diante dele, com uma tocha na mão e olhos verdes que refletem o inferno ao redor, está uma mulher que ele considerava menos que gente. Uma escrava, uma propriedade, um corpo para usar e descartar. Esmeralda observa cada segundo de terror no rosto dele, o suor, as lágrimas, o desespero de quem sempre teve poder e agora não tem nada. Dentro da casa, sua esposa dorme o sono envenenado do láudano. Nunca mais acordará. O capataz Severino já morreu convulsionando na senzala, espuma saindo da boca. O feitor João das Chagas explodiu junto com o depósito de pólvora, seus gritos ainda ecoando nos ouvidos de todos. Mas o que ela tinha feito para merecer tudo isso? Para ser estuprada todas as quintas-feiras depois do jantar? Para ter suas costas transformadas em carne viva pelo chicote? Para ver sua filha de 3 anos ser ameaçada de morte? Ela não tinha roubado, não tinha matado, não tinha fugido. Seu único crime foi nascer mulher e escrava, em uma fazenda do Vale do Paraíba, no ano de 1845. Seu único erro foi ter olhos verdes herdados de um estupro que manchou sua linhagem 3 gerações antes. Seu único pecado foi ser bonita demais para passar despercebida e inteligente demais para ser quebrada. E agora, nesta noite de junho que cheira a fumaça e vingança, 63 pessoas seguem seus passos rumo à liberdade nas montanhas. Porque Esmeralda não apenas sobreviveu, ela planejou, observou, esperou. E quando chegou a hora, ela fez o que tinha que ser feito. Esta é a história da mulher que queimou um duque vivo. E você precisa ouvir cada palavra dela. Antes de continuar, me diga nos comentários de onde você está assistindo. É importante porque histórias como a de Esmeralda aconteceram em todo o Brasil, em cada província, em cada fazenda de café ou engenho de açúcar. Talvez na sua cidade, na fazenda que hoje é museu ou escola, mulheres como ela sofreram em silêncio. Talvez seus ancestrais conheceram alguém assim. Por isso eu pergunto, de onde você é? Escreve aí embaixo, porque essa história não é só de Esmeralda. É de milhares de mulheres que não tiveram nome, não tiveram túmulo, não tiveram justiça. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho, porque eu vou contar histórias que ninguém mais conta, de gente que o mundo tentou apagar. Gente que merece ser lembrada, gente como Esmeralda. Agora deixa eu te levar para o Brasil de 1865. O país estava no meio da Guerra do Paraguai. Dom Pedro II governava um império construído sobre o trabalho escravo. Nas fazendas de café do Vale do Paraíba, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, os barões viviam como reis europeus, enquanto 300 mil escravizados colhiam o grão que enriquecia a nação. A escravidão no Brasil era uma máquina de moer gente, não era só trabalho forçado. Era um sistema completo de terror, onde pessoas eram compradas, vendidas, marcadas a ferro quente, chicoteadas até a morte. E as mulheres sofriam um horror adicional. Eram estupradas sistematicamente pelos senhores, que consideravam isso um direito natural sobre sua propriedade. Ninguém era punido. Nenhum senhor foi preso por matar um escravo. Nenhum duque enfrentou a justiça por estuprar dezenas de mulheres. Era legal. Era normal. Era assim que as coisas funcionavam. Cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos à força para o Brasil ao longo de 3 séculos. Desses, aproximadamente metade eram mulheres e crianças. E dessas mulheres, quantas sofreram o que Esmeralda sofreu? Quantas foram violentadas? Quantas viram seus filhos serem vendidos? Quantas morreram sem nome? A fazenda Santa Vitória ficava no coração do vale, onde hoje é a região entre Vassouras e Valença. Era uma das maiores propriedades da província, com mais de 200 escravizados, trabalhando em plantações que se estendiam por léguas. A Casa Grande tinha 2 andares, varanda colonial, móveis importados de Portugal, cristais da Boêmia, prataria da Inglaterra, e tinha uma senzala onde viviam pessoas acorrentadas. O dono era o Duque Francisco de Bragança e Bourbon, um português que chegou ao Brasil aos 20 anos e construiu sua fortuna explorando o trabalho escravo. Aos 50 anos, ele era gordo, de bigodes retorcidos e olhos pequenos que não disfarçavam a crueldade. Na corte do Rio de Janeiro, era respeitado. Nas fazendas, era temido. Ao seu lado, Dona Benedita, a duquesa, uma mulher de 40 anos que não conseguira dar filhos ao marido e canalizava sua amargura nas escravas mais bonitas. Ela ordenava castigos, negava comida, forçava trabalho sob o sol causticante do meio-dia, tudo com um sorriso fino nos lábios e um rosário nas mãos. O capataz Severino era um mulato de pele clara que odiava sua própria origem. Ele açoitava com mais força, gritava mais alto, punia com mais crueldade, como se cada chicotada o distanciasse da senzala.
como se brutalizar outros negros o fizesse menos negro aos olhos do Senhor. E tinha João das Chagas, o feitor. Um branco pobre do sertão que achava que sua pele lhe dava direito de torturar quem tivesse a pele mais escura. Ele contava as chibatadas em voz alta com prazer. 20, 40, 60, 100, até a carne abrir e o sangue escorrer. Juntos, eles comandavam cerca de 200 escravizados, homens, mulheres, crianças, todos trabalhando de sol a sol, 6 dias por semana, sob a ameaça constante do chicote e do tronco. O dia começava às 4 da manhã com o sino da capela. Café aguado e farinha de mandioca eram a única refeição até o meio-dia. Depois, de volta às plantações até o pôr do sol. Quem não colhesse a cota mínima de café era açoitado. Quem reclamasse da comida ia para o tronco. Quem tentasse fugir era marcado com ferro em brasa e vendido para fazendas ainda piores no norte. O cheiro era de suor, café, terra molhada e medo. O som era de foices cortando, cestos sendo arrastados, gemidos abafados, ordens gritadas. A sensação era de cansaço nos ossos, fome no estômago, dor nas costas chicoteadas, e havia o terror noturno das mulheres, porque quando o sol se punha, os senhores escolhiam quais corpos invadir naquela noite. Mas em 1865, algo mudou. Uma menina de 20 anos chegou à fazenda. Ela tinha um nome que soava a esperança em um lugar sem esperança. Esmeralda, como a pedra preciosa, como a cor de seus olhos. Ela nasceu em 1845 em uma fazenda menor, mais ao norte, perto de Campos dos Goitacazes. Sua mãe se chamava Joana, era mucama na Casa Grande e morreu 2 dias depois de dar à luz seu segundo filho. O menino também não sobreviveu. Esmeralda cresceu sozinha, criada por tia Rosa, uma africana idosa que lhe ensinou a sobreviver através da observação e do silêncio. Os olhos verdes eram herança maldita. Sua avó havia sido estuprada por um comerciante português que passou pela fazenda. A filha daquele estupro foi a mãe de Esmeralda. E agora ela carregava nos olhos a marca da violência que perseguia sua família. Quando tinha 15 anos, Esmeralda trabalhava na Casa Grande. Ela aprendera a ler escondida, observando as lições do Sinhozinho, decorava conversas, memorizava rostos, entendia que informação era poder, mesmo para quem não tinha poder nenhum. Mas aos 17 anos, o senhor da fazenda morreu. A propriedade foi vendida, e Esmeralda foi vendida junto, como se vende gado ou ferramenta. Ela foi separada de tia Rosa, a única pessoa que amava, e levada acorrentada para o leilão em Valença. Foi ali que o Duque Francisco a viu, e quis. Ela se lembra do momento. Estava em pé sobre um tablado de madeira, as mãos amarradas, enquanto homens brancos avaliavam seus dentes, apalpavam seus braços, comentavam sobre seu corpo como quem comenta sobre um cavalo. E então os olhos pequenos do Duque se fixaram nos olhos verdes dela. 200 mil réis. Foi o preço. Caro para uma escrava. Mas o Duque tinha dinheiro de sobra. Ele a queria e a comprou como quem compra um objeto de desejo. A viagem até a fazenda Santa Vitória durou 2 dias. Esmeralda ia na carroça com outras 6 pessoas recém-compradas, todos acorrentados. Ela não chorou. Tinha aprendido com tia Rosa que lágrimas eram um luxo que escravos não podiam ter. Em vez disso, ela observou o caminho. Memorizou cada curva, cada árvore marcante, cada vilarejo, porque algum dia, de alguma forma, ela precisaria saber como sair dali. Quando chegou à fazenda, foi levada diretamente à presença de Dona Benedita. A duquesa a olhou de cima a baixo com desprezo e inveja misturados. Então ordenou que cortassem seu cabelo curto para que ela ficasse menos bonita. Determinou que Esmeralda trabalhasse na lavoura, não na casa. E avisou com voz fria: aqui você aprende seu lugar, e seu lugar é no chão, como o bicho que você é. Nos primeiros meses, Esmeralda colheu café 12 horas por dia. Suas mãos sangravam dos espinhos. Suas costas doíam do peso dos cestos. Seus pés inchavam de tanto andar entre os pés de café. Mas ela observava. Via que Severino bebia todas as noites. Que João das Chagas guardava as chaves no bolso. Que o Duque ia à cidade toda terça-feira. Que Dona Benedita tomava remédio para dormir. Ela aprendeu que sobreviver era mais que aguentar dor. Era mapear o inimigo. Era saber onde estavam as fraquezas. Era esperar o momento certo. Mas depois veio a primeira quinta-feira. O Duque a mandou chamar após o jantar. Ela sabia o que ia acontecer. Todas sabiam. Era o destino das que eram consideradas bonitas. Ela foi levada por Severino até um quarto nos fundos da Casa Grande, um lugar onde os gritos não chegavam à sala de jantar. E ali, naquela noite, Esmeralda foi estuprada pela primeira vez. Não seria a última. Todas as quintas-feiras, depois que Dona Benedita se recolhia para suas orações, Esmeralda era levada àquele quarto. E todas as quintas-feiras ela morria um pouco por dentro enquanto mantinha o rosto impassível, porque reagir significava o tronco.
Chorar significava mais violência, então ela aprendeu a se desconectar do próprio corpo, a olhar para um ponto fixo na parede e pensar em outras coisas, em tia Rosa, em árvores de mangueira, em qualquer coisa que não fosse o que estava acontecendo, mas os olhos verdes dela nunca se apagavam completamente. E o Duque via isso, via que ele não conseguia quebrar aquela mulher, e isso o enfurecia ainda mais. Durante o dia, Severino a punia por qualquer motivo. Se a cota de café estivesse um cesto abaixo do esperado, era chicote. Se ela olhasse diretamente para ele, era tronco. Se outro escravizado tropeçasse perto dela, ela levava a culpa, porque ele sabia que ela era protegida do Duque à noite e durante o dia ele podia machucá-la à vontade. João das Chagas tinha prazer especial em açoitá-la. Ele a fazia ficar no tronco, amarrada, enquanto contava cada chibatada. 10, 20, 30. Ele parava só quando o sangue começava a escorrer, formando um pequeno lago vermelho aos pés dela. E então ele a soltava e dizia: "Agora volta para o trabalho, sua bruxa de olhos esquisitos." Dona Benedita reservava torturas mais sutis. Ela negava água à Esmeralda nos dias de calor intenso. Forçava-a a trabalhar descalça sobre terra queimada pelo sol. Ordenava que ela limpasse a casa grande com as costas ainda sangrando do chicote. E sempre, sempre, com aquele sorriso fino e aquele rosário nas mãos. 6 meses depois de chegar à fazenda, Esmeralda descobriu que estava grávida. O terror a invadiu. Ela sabia o que acontecia com mulheres escravizadas que engravidavam de seus senhores. Algumas conseguiam manter os filhos, outras viam os bebês serem vendidos assim que desmamassem, e outras ainda. Bem, outras viam seus filhos desaparecerem de formas mais definitivas. Ela tentou esconder a gravidez o máximo possível. Amarrava panos em volta da barriga, vestia roupas largas, trabalhava dobrado para não levantar suspeitas. Mas aos 5 meses, já não tinha como disfarçar. Dona Benedita foi a primeira a notar. Seus olhos se estreitaram quando viu Esmeralda passando pela varanda da casa grande. E naquela noite, ela confrontou o marido. Esmeralda estava limpando o corredor quando ouviu os gritos da duquesa. "Aquela vagabunda está grávida, e eu sei de quem é. Você não tem vergonha? Eu não consigo te dar um filho e você vai ter um bastardo com uma escrava?" A voz do duque era mais baixa, mas Esmeralda conseguiu ouvir fragmentos. "Você sabe que eu preciso de um herdeiro. Se você me desse... Mas aquela criança não é nada. Será vendida antes de completar 1 ano." Esmeralda desceu as escadas em silêncio e voltou para a senzala com o coração disparado. Ela sabia que tinha 9 meses até o nascimento. 9 meses para descobrir como proteger seu filho, porque já amava aquela criança, mesmo sendo fruto do pior horror que já vivera. Era sua, era parte dela, e ela faria qualquer coisa para mantê-la viva. A gravidez foi dura. Esmeralda continuou trabalhando na lavoura até o 8º mês, carregando cestos pesados de café sob o sol causticante. Suas pernas inchavam tanto que mal conseguia andar ao fim do dia, mas ela não pedia clemência. Pedir era mostrar fraqueza, e fraqueza significava morte. Em uma noite de março de 1866, as dores começaram. Tia Benedita, a parteira da senzala, uma africana velha que conhecia todos os segredos de ervas e partos, a ajudou. Não era a mesma tia Rosa que Esmeralda amava, mas havia algo na voz dela que trazia conforto. "Força, menina. Você é forte. Essa criança precisa de você forte." O parto durou a noite inteira. Esmeralda mordeu um pedaço de couro para não gritar alto demais. Quando o bebê finalmente nasceu, ao amanhecer, tia Benedita a limpou e a colocou nos braços de Esmeralda. Era uma menina, e tinha olhos ainda mais verdes que os da mãe. Esmeralda olhou para aqueles olhos e sentiu algo que não sentia há anos. Esperança, propósito, razão para continuar viva. "Seu nome é Violeta", ela sussurrou. "Porque violetas são flores pequenas, mas fortes. Crescem mesmo em solo ruim. Como você vai crescer?" Mas a felicidade durou apenas 2 dias, porque Dona Benedita veio até a senzala, olhou para o bebê, viu os olhos verdes idênticos aos do marido, e algo nela quebrou definitivamente. "Essa criança é uma abominação", ela disse, a voz tremendo de ódio. Prova viva da traição dele. Eu não tive filhos em 20 anos de casamento, e essa coisa nasce assim, fácil. Esmeralda abraçou Violeta contra o peito, seus próprios olhos verdes encontrando os da duquesa. E pela primeira vez, ela não abaixou o olhar. "Ela é minha filha." A bofetada veio rápida e forte, fazendo a cabeça de Esmeralda girar. Mas ela não soltou o bebê. Não importava o quanto apanhasse, ela não soltaria sua filha. Dona Benedita saiu da senzala furiosa, mas Esmeralda sabia que aquilo não acabaria ali. Aquela mulher queria vingança. E quando senhoras ricas queriam vingança contra escravas, sempre havia formas terríveis de conseguir. Durante os primeiros meses, Esmeralda manteve Violeta o mais escondida possível.
Ela a amarrava nas costas enquanto trabalhava, coberta por um pano. Tia Benedita a ajudava, cuidando do bebê quando Esmeralda ia para a lavoura. Outras mulheres da senzala também protegiam a menina, porque sabiam que aquela criança estava marcada para morrer. O Duque nunca reconheceu Violeta publicamente, mas todos sabiam. Os olhos eram impossíveis de negar. E isso o deixava em uma posição difícil. Se reconhecesse a filha, perderia status social na corte. Se a matasse abertamente, poderia haver consequências legais mesmo que remotas. Então ele decidiu fazer o que os senhores sempre faziam: criar um acidente. Esmeralda descobriu o plano por acaso, escondida atrás das pesadas cortinas de veludo da sala de visitas, enquanto limpava os candelabros. Era uma tarde de agosto de 1868, 2 anos depois do nascimento de Violeta. O Duque conversava com Severino, as vozes baixas, mas audíveis. A criança está grande demais. Logo ela vai começar a andar pela fazenda e as perguntas vão surgir. Isso precisa acabar antes que vire problema maior. O senhor quer que eu venda a menina para longe? Não. Vendida, ela pode aparecer um dia. Morta, o problema está resolvido. Arranje um acidente. Um incêndio na senzala, talvez. Ela e a mãe dormem juntas, não é? 2 problemas resolvidos de uma vez. Esmeralda sentiu o sangue congelar nas veias. Suas mãos apertaram o pano de limpar com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Mas ela não se moveu. Não fez barulho. Continuou escondida, escutando cada palavra. E se os outros reclamarem? 60 pessoas na senzala, um incêndio pode matar mais. Então que morram. Eu compro outros. Escravos estão baratos agora com toda essa conversa abolicionista. Mas aquela mulher e aquela criança não podem continuar vivas. É uma ordem, Severino. E você será bem recompensado. Houve uma pausa. Então a voz de Severino mais baixa. Quando? Logo. Antes que ela complete 3 anos. Talvez na noite de São João. Com a festa, o fogo parecerá acidente com fogos e fogueiras. Perfeito. Esmeralda esperou eles saírem da sala. Esperou mais 10 minutos. Então desceu em silêncio, guardou os materiais de limpeza e voltou para a senzala com o rosto impassível. Mas por dentro, cada célula do seu corpo gritava. Eles queriam matar sua filha, queimar ela viva e Esmeralda junto. Naquela noite, enquanto embalava Violeta para dormir, cantando baixinho uma canção que tia Rosa lhe ensinara, Esmeralda tomou uma decisão. Ela não ia fugir. Fugir significava ser caçada, capturada, morta. Fugir deixaria para trás as outras mulheres, os outros cativos que sofriam como ela. Não, ela ia fazer diferente. Se eles queriam fogo, ela daria fogo, mas seria ela quem controlaria as chamas. Nos dias seguintes, Esmeralda começou a observar ainda mais atentamente. Ela memorizou os horários de cada pessoa, onde o Duque guardava suas armas, onde ficava a pólvora para os fogos de artifício que usariam na festa de São João, quem tinha as chaves de cada porta, quem bebia, quem dormia pesado, quem acordava ao menor barulho. Ela procurou tia Benedita e, em voz baixa, perguntou sobre ervas, sobre plantas que faziam dormir, sobre venenos que pareciam morte natural. A velha africana olhou fundo nos olhos verdes de Esmeralda e entendeu tudo sem que nenhuma palavra fosse dita. Tem uma planta, ela sussurrou, que cresce perto do rio, chama tingui. A semente, quando moída e misturada em bebida, causa convulsões, parece epilepsia, parece ataque do coração. Ninguém suspeita. E láudano? Posso aumentar a dose? Pode. Dose tripla faz dormir tão profundo que a pessoa não acorda nem com fogo ao redor. Esmeralda abraçou a velha. Não disse nada mais. Não precisava. Ela também procurou Joaquim, o ferreiro, um homem forte de 40 anos que odiava Severino tanto quanto ela, que tinha visto a própria esposa ser vendida para o norte 5 anos antes, que tinha cicatrizes profundas nas costas de açoites que nunca sararam direito. Eu preciso de ajuda, ela disse baixinho, enquanto ele trabalhava no ferro quente. E depois dessa ajuda, 60 pessoas vão poder fugir desta fazenda. Joaquim olhou ao redor, conferindo se estavam sozinhos. Então assentiu. O que você precisa? Acesso ao depósito de pólvora. Alguém que saiba trancar portas por fora e coragem para deixar 3 pessoas morrerem. Ele não perguntou quais pessoas. Ele sabia e não teve dúvidas. Você tem. Junho chegou devagar. Cada dia parecia mais longo que o anterior. Esmeralda trabalhava, cuidava de Violeta e planejava. Ela tinha que ser perfeita. Um erro e todos morreriam. Não só ela e sua filha, mas todos que a ajudassem. Todos que soubessem. Ela conseguiu um frasco do láudano de Dona Benedita, substituindo metade por água. A duquesa não percebeu. Ela coletou sementes de ting e as moeu em pó fino, guardando em um saquinho de pano. Ela memorizou os caminhos da casa grande no escuro, quantos passos até cada porta, onde rangiam as tábuas do assoalho. E ela esperou. Porque vingança apressada é vingança falha.
E ela não podia falhar. A festa de São João seria em uma semana. Severino já tinha marcado lenha perto da senzala, preparando o acidente. João das Chagas tinha sido instruído a trancar as portas por fora depois que todos dormissem. O duque já tinha preparado sua história. Foi um acidente trágico com as fogueiras da festa. Mas eles não sabiam que Esmeralda sabia. Que ela tinha ouvidos onde eles achavam que só havia paredes. Que ela tinha aliados onde eles viam apenas propriedades. Na véspera de São João, Esmeralda beijou a testa de Violeta mais demoradamente que o normal. A menina dormia com um sorriso no rosto, sem saber de nada. Sem saber que amanhã, sua mãe. Esmeralda não dormiu naquela noite. Ficou acordada, segurando Violeta, ouvindo os sons da fazenda, o ronco de Severino embriagado, os passos dos vigias, o canto distante dos grilos. Cada som tinha significado, cada silêncio tinha propósito. Às 3 da manhã, quando até os vigias cochilavam, ela se levantou, beijou a testa de Violeta uma última vez e a entregou à tia Benedita. Não importa o que aconteça, ela sussurrou. Você pega essa menina e corre para as montanhas. Joaquim vai liderar vocês. Esperem meu sinal. A velha africana abraçou Esmeralda sem dizer nada, mas seus olhos diziam tudo. Coragem, bênção, despedida. Esmeralda caminhou pela senzala, acordando silenciosamente as pessoas certas. Um toque no ombro aqui, um olhar ali. 63 pessoas que estavam prontas para fugir. Que tinham trouxas escondidas. Que sabiam os caminhos das montanhas. Que só esperavam um momento. Hoje, ela sussurrou para cada um. Quando a casa grande estiver em chamas, vocês correm. Então ela saiu para a noite. A festa de São João tinha deixado a fazenda em estado festivo. Havia restos de fogueiras ainda fumegantes, fogos de artifício guardados no depósito, cachaça distribuída generosamente. O duque tinha sido inteligente, o cenário perfeito para um incêndio acidental, mas Esmeralda seria mais inteligente. Primeiro, ela foi à cozinha da casa grande. A cozinheira dormia profundamente depois de trabalhar o dia inteiro preparando quitutes para a festa. Esmeralda conhecia cada centímetro daquela cozinha. Tinha limpado aqueles armários centenas de vezes. Ela pegou o frasco de láudano de Dona Benedita guardado no armário alto e despejou o triplo da dose no copo de água que a duquesa sempre bebia antes de dormir, deixado na mesa de cabeceira. Depois, pegou a garrafa de cachaça especial do duque, a que Severino roubava todo dia e bebia escondido na senzala. Ela adicionou todo o pó de tingui que tinha preparado, misturou bem, colocou de volta no lugar e esperou. Severino chegou à cozinha por volta das 4 da manhã, como fazia toda noite. Pensava que ninguém sabia. Pegou a garrafa, deu um gole longo e guardou de volta. Saiu cambaleando para a senzala. Meia hora depois, os gritos começaram. Esmeralda estava escondida perto da senzala quando viu Severino cair no chão, o corpo convulsionando violentamente. Espuma branca saía de sua boca. Seus olhos reviravam. Seus membros se debatiam sem controle. Alguns escravizados acordaram com o barulho, mas Joaquim os impediu de ajudar. Deixa, ele disse baixo. Deixa morrer. E Severino morreu, ali mesmo, no chão de terra batida da senzala, convulsionando até o último suspiro. O homem que açoitava com prazer. O homem que planejava queimar Esmeralda e Violeta vivas. Morreu como um animal raivoso. Esmeralda observou cada segundo, sentiu cada convulsão dele como uma pequena vingança. Mas não era suficiente. Tinha mais gente para pagar. Ela correu para o depósito de pólvora. João das Chagas guardava a chave no bolso, mas Joaquim tinha feito uma cópia semanas antes. A porta se abriu silenciosamente. Esmeralda entrou e começou a gritar. Socorro! Socorro! Tem alguém preso aqui! João das Chagas acordou na casa do feitor, meio embriagado ainda da festa. Ouviu os gritos e correu, pensando que algum escravizado tinha se escondido ali para roubar pólvora. Quando ele abriu a porta do depósito, Esmeralda estava no fundo, aparentemente desesperada. Tem uma criança aqui. Ela entrou e não consegue sair. João das Chagas entrou sem pensar. Só quando estava bem dentro, cercado por barris de pólvora, ele percebeu. Não tinha criança nenhuma, e Esmeralda estava entre ele e a porta. O que você... Ela saiu correndo. Joaquim, esperando do lado de fora, trancou a porta. João das Chagas começou a gritar, socando a porta de madeira grossa. Me tira daqui! Me tira daqui! Esmeralda pegou uma tocha ainda acesa da fogueira mais próxima. Seus olhos verdes brilhavam refletindo as chamas. Ela olhou para a porta trancada, para o homem gritando dentro, para o depósito cheio de pólvora, e jogou a tocha pela janela pequena. A explosão iluminou a noite como se fosse dia. O barulho acordou toda a fazenda. Pedaços de madeira voaram em todas as direções. E João das Chagas, o homem que contava chibatadas como quem conta moedas, desapareceu em uma nuvem de fogo e fumaça. Seus gritos duraram apenas segundos, mas foram segundos suficientes para que todos ouvissem. O Duque Francisco acordou com a explosão.
Correu para a varanda da casa grande, tentando entender o que acontecia. Viu o depósito em chamas. Viu escravizados correndo em pânico. Viu Esmeralda parada no meio do caos, olhando diretamente para ele. E pela primeira vez na vida, o Duque Francisco de Bragança e Bourbon sentiu medo. Você! Ele gritou, apontando para ela. Foi você! Esmeralda caminhou em direção à casa grande. Devagar. Cada passo deliberado. Os outros fazendeiros começaram a acordar também, atraídos pelo barulho. Trabalhadores brancos saíam de suas casas. Mas ninguém parava Esmeralda. Venha comigo, ela disse ao Duque, a voz calma. Tem algo que você precisa ver na senzala. Ele hesitou. Mas havia algo nos olhos dela que o fez obedecer. Talvez curiosidade, talvez arrogância, talvez o instinto de quem ainda achava que mandava. Quando ele entrou na senzala, Joaquim estava esperando, junto com outros 5 homens fortes. Homens que tinham sido açoitados. Homens que tinham visto suas famílias serem vendidas. Homens que não tinham mais nada a perder. Eles o dominaram em segundos, amarraram suas mãos, amordaçaram sua boca e o arrastaram de volta para fora. Você planejava queimar minha filha, Esmeralda disse, caminhando ao lado dele enquanto o arrastavam. Então você vai conhecer o fogo que sempre temeu. Os olhos do Duque se arregalaram. Ele tentou gritar, mas a mordaça abafava tudo. Tentou se debater, mas as cordas eram fortes. Esmeralda pegou outra tocha e caminhou até a casa grande. Dona Benedita estava profundamente adormecida em seu quarto, o láudano fazendo efeito. Ela não ouviu a porta se abrir. Não sentiu quando Esmeralda derramou óleo de lamparina pelo corredor. Não percebeu quando as cortinas de veludo começaram a pegar fogo. Esmeralda saiu da casa e se virou para o Duque, amarrado no chão. Sua esposa está lá dentro, dormindo, ela nunca vai acordar. E você vai assistir. Ela jogou a tocha pela janela. O fogo se espalhou rápido, muito rápido. As madeiras velhas da casa grande eram perfeitas para queimar. As cortinas viraram tochas. Os móveis importados viraram lenha. Os cristais da Boêmia explodiram com o calor. E Dona Benedita morreu dormindo, envenenada e queimada sem sentir nada. Mas o Duque sentiu tudo. Esmeralda o fez assistir. Assistir sua casa desmoronar. Assistir suas riquezas virarem cinzas. Assistir o império que ele construiu sobre sangue e sofrimento desaparecer em fumaça. Ele chorava. Tentava gritar através da mordaça. Tentava se libertar, mas não conseguia. Você tirou tudo de mim, Esmeralda disse, ajoelhando ao lado dele. Minha liberdade, minha dignidade, meu corpo. E quase tirou minha filha. Então agora eu tiro tudo de você. Quando a casa estava completamente em chamas, ela cortou as cordas dele, deixou-o livre, e então, com toda a força que tinha, ela o empurrou em direção ao inferno ardente. Agora você conhece o fogo que sempre temeu. O Duque tentou se levantar, mas o calor era intenso demais. Ele engatinhou, tentando se afastar, mas as chamas já tinham cercado a área. Esmeralda observou ele se arrastar, gritar, implorar. E então ela se virou e caminhou de volta para a senzala. Agora, ela gritou, corram! 63 pessoas começaram a correr. Tia Benedita carregava Violeta. Joaquim liderava o caminho. Outros carregavam os mais velhos, as crianças, os doentes. Esmeralda corria com eles, mas olhava para trás. Viu quando a casa grande finalmente desabou em uma explosão de fagulhas e brasas. Viu quando o Duque Francisco parou de se mover. E ela sorriu. Porque justiça não é sempre legal. Às vezes, justiça é fogo. Eles correram a noite toda. Pelas estradas que Esmeralda tinha memorizado anos antes. Pelas trilhas que Joaquim conhecia. Pelas montanhas onde quilombos escondidos ofereciam refúgio. Quando o sol nasceu, eles estavam a léguas de distância da fazenda Santa Vitória. E quando olharam para trás, ainda podiam ver a coluna de fumaça no horizonte. A história da vingança de Esmeralda se espalhou como fogo pelo Vale do Paraíba. Fazendeiros ficaram aterrorizados. Escravizados sussurravam esperançosos. A bruxa de olhos verdes queimou um duque vivo, diziam. Se ela conseguiu, talvez nós também consigamos. As autoridades tentaram caçar Esmeralda. Ofereceram recompensa, mandaram capitães do mato, mas ela tinha desaparecido nas montanhas como fumaça. O quilombo que os recebeu ficava em uma região alta, escondida entre matas densas. Lá, Esmeralda foi recebida como heroína, como líder, como símbolo de resistência. Ela viveu ali por 27 anos. Ensinou outras mulheres a lutar, a se defender, a nunca aceitar violência como destino. Ela se tornou líder do quilombo, respeitada por sua coragem e inteligência. Violeta cresceu livre. Seus olhos verdes não eram mais marca de vergonha, mas símbolo de vitória. Ela se casou com um homem livre, teve 4 filhos e viveu até os 60 anos. Quando morreu, em 1926, o Brasil já tinha abolido a escravidão há quase 40 anos. Esmeralda viveu até 1895. Morreu aos 50 anos, cercada por sua filha, seus netos e dezenas de pessoas que ela tinha ajudado a libertar ao longo dos anos.
Suas últimas palavras foram: "Eu não pedi perdão porque não fiz nada errado. Eu fiz justiça." E você sabe o que aconteceu com a Fazenda Santa Vitória? Nunca foi reconstruída. As ruínas ficaram ali, cobertas por mato, como lembrete. Os outros fazendeiros do vale ficaram mais cuidadosos, mais nervosos. Porque a história de Esmeralda provava uma coisa: escravizados não eram objetos, eram pessoas. E pessoas empurradas ao limite são capazes de qualquer coisa. Eu sei o que você está pensando agora. Foi certo o que ela fez? Matar 3 pessoas, queimar uma casa, causar caos? E eu te pergunto de volta: o que você faria? Se tivessem estuprado você todas as semanas por 3 anos, se planejassem queimar sua filha viva, se não houvesse lei para te proteger, nenhuma polícia para chamar, nenhum tribunal para te defender, o que você faria? Esmeralda fez o que teve que fazer. E eu não julgo ela, nem um pouco. Porque a verdade é que a história de Esmeralda não foi única. Ela foi apenas uma entre milhares. Milhares de mulheres escravizadas que sofreram estupros sistemáticos por seus senhores. Milhares que viram seus filhos serem vendidos, mortos, estuprados também. Milhares que morreram em silêncio, sem nome, sem túmulo, sem justiça. A escravidão no Brasil durou 355 anos, de 1533 a 1888. Foi o último país das Américas a abolir a escravidão. E durante esses 3 séculos e meio, aproximadamente 5 milhões de africanos foram trazidos à força para cá. 5 milhões de pessoas roubadas de suas terras, acorrentadas em porões de navios negreiros onde metade morria na viagem, vendidas em leilões como gado, marcadas com ferro em brasa, trabalhadas até a morte. E sabe quantos senhores de escravos foram punidos por tortura, estupro ou assassinato de cativos? Praticamente nenhum, porque era legal, era normal. Era assim que o sistema funcionava. Mulheres como Esmeralda eram estupradas e ninguém chamava isso de crime. Eram espancadas e ninguém chamava isso de agressão. Eram assassinadas e ninguém chamava isso de homicídio, porque para a lei da época, elas não eram humanas, eram propriedade. Então, quando você julgar Esmeralda, lembre-se disso. Ela não tinha tribunal para recorrer, não tinha polícia para chamar, não tinha lei que a protegesse. Tudo que ela tinha era sua coragem, sua inteligência e sua determinação de manter sua filha viva. E ela usou tudo isso para fazer justiça do único jeito que podia. As consequências da escravidão chegam até hoje. O racismo estrutural que vemos no Brasil tem raízes diretas nesses 355 anos de desumanização. A pobreza das populações negras tem ligação direta com o fato de que, quando a escravidão foi abolida, nenhuma reparação foi feita, nenhuma terra foi distribuída, nenhum apoio foi dado. Ex-escravizados foram simplesmente soltos na rua sem trabalho, sem casa, sem educação, sem nada. E esperava-se que prosperassem em uma sociedade que os tinha tratado como animais por séculos. Então por que contar a história de Esmeralda? Primeiro, porque ela merece ser lembrada. Não como vítima silenciosa, mas como guerreira que lutou, como mãe que protegeu sua filha, como mulher que disse não quando o mundo inteiro esperava que ela aceitasse. Segundo, porque histórias como a dela inspiram. Mostram que mesmo nas situações mais impossíveis, mesmo quando parece que não há saída, a resistência é possível. A dignidade é possível. A justiça é possível. Terceiro, porque precisamos lembrar que justiça oficial não é sempre justiça real. Que leis podem ser injustas, que sistemas podem ser cruéis, e que às vezes as pessoas precisam fazer justiça com as próprias mãos, porque o sistema nunca faria justiça por elas. A memória de Esmeralda permanece. Nos quilombos que ainda existem hoje, descendentes de pessoas que ela libertou contam sua história. Em algumas regiões do Vale do Paraíba, velhos ainda falam da bruxa de olhos verdes que queimou um duque. A história foi passando de geração em geração, mudando um pouco aqui, ganhando detalhes ali, mas o essencial permanece. Uma mulher escravizada matou seus opressores e libertou 63 pessoas. E isso, meu amigo, minha amiga, é legado que nenhum fogo pode queimar. Então agora eu quero saber de você. Se essa história te tocou, se você sentiu a força de Esmeralda, se você acredita que ela fez o certo, deixa um like aqui embaixo. Porque cada like é uma forma de dizer que a memória dela importa, que histórias como essa precisam ser contadas. E compartilha esse vídeo, manda para sua mãe, sua tia, sua avó, para suas amigas que gostam de histórias fortes, porque quanto mais gente conhecer Esmeralda, mais viva ela fica. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho das notificações, porque eu vou continuar trazendo histórias que ninguém mais conta. Histórias de pessoas que mereciam ter ficado famosas, mas foram esquecidas. Histórias de coragem, de justiça, de dignidade. Agora me responde nos comentários. Você acha que Esmeralda fez certo?
Ou ela foi longe demais? E tem mais. Se você conhece outras histórias de resistência escrava no Brasil, conta aí embaixo. Vamos aprender juntos. E última pergunta importante. De onde você está assistindo? Escreve sua cidade aí nos comentários, porque eu tenho certeza que em alguma fazenda perto de onde você mora, histórias como a de Esmeralda aconteceram. E essas histórias precisam ser lembradas. Muito obrigado por ter ficado até o final, por ter ouvido a história de Esmeralda até o último segundo, por ter dado a ela o respeito que ela merece. E lembra sempre, justiça atrasada não é justiça, mas justiça feita, mesmo que tardia, mesmo que por mãos improváveis, ainda é justiça. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, não esquece nunca, pessoas como Esmeralda existiram, resistiram, venceram, e a memória delas é sagrada.